Olá, meu nome é Laísa Torres e eu vou apresentar agora o seminário da disciplina Mecânica dos Solos 1 sobre limites de liquidez e limites de plasticidade. O limite de liquidez ele é definido pela ABNT-NBR 6459 de 2016, versão corrigida 2017, no qual essa norma tem o objetivo de especificar um método para a determinação do limite de liquidez dos solos. A ABNT-NBR 7180 de 2016 é a determinação do limite de plasticidade que tem o objetivo de especificar um método para a determinação do limite de plasticidade e para o cálculo do índice de plasticidade dos solos. Definição. Esses limites também são conhecidos como limites de Atterberg, e esses ensaios permitem determinar os limites de consistência do solo. O termo consistência é usado para descrever um estado físico, isto é, o grau de ligação entre as partículas da substância. Quando aplicado aos solos finos ou coesivos, a consistência está ligada à quantidade de água existente no solo, ou seja, ao teor de umidade. Definição do limite de liquidez. O limite de liquidez é o teor de umidade do solo com que se unem, em 1 centímetro de comprimento, as bordas inferiores de uma canelura feita em uma massa de solo colocada na concha de um aparelho normalizado, o aparelho de casa grande, que é esse mostrado na figura, sob a ação de 25 golpes da concha sobre a base desse aparelho. O limite de liquidez marca a transição do estado plástico ao estado líquido. É representado pela sigla LL e expresso em porcentagem. Agora a gente vai ver um vídeo do procedimento do limite de liquidez. Os materiais necessários para a realização do ensaio são uma amostra aleatória de solo, uma cápsula de porcelana, uma peneira de 0,42 mm, uma espátula de metal flexível, um aparelho de casa grande, cinzel, gabarito, 3 cápsulas de alumínio com tampa e água destilada. Também serão utilizados uma estufa capaz de manter a temperatura de 105 graus Celsius e uma balança que permita pesar nominalmente 200 gramas com resolução de 0,01 grama. O primeiro passo consiste em ajustar o aparelho de modo que o ponto de contato da concha com a base esteja 10 mm acima da base. Esse procedimento é feito através do gabarito. Após ajustado, aperta-se o parafuso e testa-se o aparelho para certificar que a altura está correta. O próximo passo é preparar a amostra de acordo com a NBR 6457. Então, seleciona-se de maneira aleatória uma parcela de solo, realizando seu destorramento e homogeneização. Depois, peneira-se o solo até se obter cerca de 200 gramas do solo passante na peneira de 0,42 mm. As cápsulas de alumínio devem ser pesadas previamente. A amostra de solo já preparada deve ser colocada no recipiente de porcelana e é adicionada água gradualmente até que a mistura obtenha uma consistência pastosa. Ao final da homogeneização, a concha é preenchida com 2/3 da mistura. A espessura no centro da concha deve ser de 10 mm. Retira-se o excesso de solo. Utilizando o cinzel, a amostra é cortada em 2 partes. O passo seguinte consiste em iniciar os golpes no aparelho, girando a manivela à razão de suas voltas por segundo. Esse procedimento deve ser realizado até que as bordas inferiores da ranhura se unam ao longo de 13 mm de comprimento. O número de golpes deve ser anotado e espera-se que, para a primeira amostra, sejam de aproximadamente 35 golpes. Se não conseguir aproximar aos 35 golpes, voltar a amostra para a cápsula de porcelana e acrescentar mais solo, gradualmente, repetindo assim todo o processo. O ideal é tentar obter uma umidade com o fechamento da ranhura próximo a 25 golpes, 2 com número de golpes acima de 25 e 2 abaixo. Depois de realizada cada repetição e finalizado o ensaio, retirar uma amostra de onde a ranhura se fechou. Colocar em uma cápsula metálica, pesar a amostra e levá-la para a estufa durante 24 horas.
Após 24 horas, a amostra é retirada da estufa e pesada novamente para se determinar a massa seca do material e assim determinar a umidade do solo. Como não se consegue esse limite com precisão através de tentativas, coloca-se os pontos obtidos em um gráfico, onde o eixo das abscissas corresponde ao logaritmo do número de golpes e a ordenada à umidade. Ajusta-se uma reta com estes pontos e, graficamente, determina-se o limite de liquidez, como sendo a umidade referente a 25 golpes. Agora vamos para a definição do limite de plasticidade. O limite de plasticidade é definido como o menor teor de umidade com o qual se consegue moldar um cilindro com 3 mm de diâmetro, rolando-se o solo com a palma da mão. O limite de plasticidade marca a transição do estado semiplástico ao estado plástico, conforme está mostrado aqui nessa figura, e é representado pela sigla LP, e expresso também em porcentagem. Aqui a gente vai ver o procedimento do limite de plasticidade. Utilizaremos os seguintes equipamentos e materiais: amostra de solo, água destilada, cápsula de porcelana com aproximadamente 120 mm de diâmetro, espátula de lâmina flexível, recipiente para amostras, um gabarito cilíndrico com 3 mm de diâmetro e cerca de 100 mm de comprimento, placa de vidro esmerilhada com cerca de 30 cm de lado, pinça metálica, recipiente de porcelana de estilo, peneira de número 40, uma estufa capaz de manter a temperatura a 105 a 110 graus Celsius, balança com precisão de 0,01 e de secador. A amostra de solo é preparada segundo a NBR 6457, que estabelece o método de preparação de amostras de solo para o ensaio de compactação e ensaio de caracterização. A amostra de solo coletada foi deixada secando ao ar até próximo à umidade higroscópica. Em seguida, ela foi dividida em 4 partes e uma dessas partes será utilizada para o experimento. Com a utilização do recipiente de porcelana de estilo, o solo é destorroado. Em seguida, passado na peneira de número 40, que corresponde a um diâmetro de 0,42 mm. O material passado constitui a amostra a ser ensaiada. Após estes procedimentos, este é o resultado obtido. O passo seguinte é colocar 100 gramas de amostra preparada na cápsula de porcelana. Adicionar pequenas porções de água destilada, amassando e revolvendo vigorosamente e continuamente com o auxílio da espátula, de forma a obter uma pasta homogênea de consistência plástica. O tempo total de homogeneização deve estar compreendido entre 15 e 30 minutos. Quanto mais argiloso o solo for, maior será o tempo necessário. Em seguida, deve-se pegar cerca de 10 gramas da amostra homogeneizada e formar uma pequena bola. Essa bola deverá ser rolada sobre a placa de vidro esmerilhado com pressão suficiente para a obtenção de uma forma cilíndrica próxima do gabarito, que possui 3 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento. Se a amostra se fragmentar antes de atingir o diâmetro de 3 mm, retornar à cápsula de porcelana, adicionar água destilada e homogeneizar durante pelo menos 3 minutos. Se a amostra atingir o diâmetro de 3 mm sem se fragmentar, deve-se amassar o material e repetir o procedimento. Ao se fragmentar o cilindro, com diâmetro de 3 mm e comprimento da ordem de 100 mm, deve-se transferir imediatamente as partes do mesmo para um recipiente adequado e com tampa, já devidamente mensurado, para que, em posterior, seja feita a determinação da umidade conforme a NBR 6457. O conjunto recipiente e amostra deve ser pesado, tampado e, em seguida, com o auxílio de uma pinça, levado à estufa, destampado, com a temperatura de 105 a 110 graus Celsius. Após 24 horas, com a utilização de luva, deve-se remover o conjunto da estufa e transferir para o dessecador, onde deve permanecer até atingir a temperatura ambiente. Em seguida, deve-se retirar o conjunto do dessecador e pesá-lo. O teor de umidade da amostra pode ser determinado através da seguinte equação, onde W é o teor de umidade em porcentagem, P1, o peso do solo úmido mais a massa do recipiente em gramas, P2, peso do solo seco mais a massa do recipiente em gramas, e T, o tara do recipiente, que é o peso da cápsula metálica com tampa em gramas. O processo deve ser repetido de modo a obter pelo menos 3 valores de umidade e considerar satisfatório os valores de umidade obtidos quando, de pelo menos nos 3, nenhum deles diferir da respectiva média de mais de 5% dessa média. Por fim, o limite de plasticidade será a média dos valores de umidade considerados satisfatórios, pelo menos 3, e deve ser expresso em porcentagem, aproximado para um item mais... Nesse slide, a gente tem uma tabela com os índices de ATBR já pré-determinados para alguns solos brasileiros. Por exemplo, argilas orgânicas, baixadas litorâneas. O limite de liquidez é 120% e o IP é de 80%.
Agora vamos resolver um exercício proposto. Exercício 1.3. Na determinação do limite de liquidez de um solo de acordo com o método brasileiro NBR 6459, foram feitas 5 determinações do número de golpes para que a ranhura se feche, com teores de umidade crescentes e obtidos os resultados apresentados a seguir. Qual o limite de liquidez desse solo? Aqui está a tabela com a umidade, o número de golpes, e logo abaixo pede. Com a mesma amostra foram feitas 4 determinações do limite de plasticidade de acordo com o método brasileiro NBR 7180 e obtiveram-se as seguintes umidades. Quando o cilindro com diâmetro de 3 mm se fragmentava ao ser moldado, 22,3%, 24,2%, 21,9% e 22,5%. Qual o limite de plasticidade desse solo e qual o índice de plasticidade? Bom, vamos começar achando o limite de liquidez do solo. Os teores de umidade são representados em função do número de golpes para o fechamento das ranhuras, este em escala logarítmica. Os resultados assim representados ajustam-se bem a uma reta. Traçada essa reta, o limite de liquidez é obtido, definido como a umidade correspondente a 25 golpes. Então, aqui pode-se perceber que a gente plotou o gráfico de acordo com a tabela já contida no exercício e traçou-se uma reta, número de golpes aqui igual a 25, e a umidade foi aqui, como podemos ver, de 54%. O próximo passo é a determinação do limite de plasticidade. A gente sabe que para a determinação do limite de plasticidade, a gente tem que fazer a média dos valores do limite de plasticidade encontrados. O exercício nos deu 4 valores de limite de plasticidade e fazendo a média a gente vai obter 22,7. Mas se a gente observar o valor do limite de plasticidade 24,2 se afasta da média mais do que 5% de seu valor. Esse valor é desconsiderado. Então, fazendo novamente a média, desconsiderando o valor de 24,2%, nós obtemos o limite de plasticidade igual a 22%. Agora, calculando o índice de plasticidade, a gente tem que o índice de plasticidade é igual ao limite de liquidez menos o limite de plasticidade, e como a gente já achou os dois valores, é só subtrair. Então, nosso índice de plasticidade é igual a 32%. Aqui está a minha referência bibliográfica e obrigada!